agora a gente conversa um pouco sobre as células da epiderme. A gente vai ter dois grandes conjuntos de células em relação à epiderme. Número 1, as chamadas células epiteliais. Ora, as células epiteliais são as células principais da epiderme, né? Epiderme não é tecido epitelial. E essas células epiteliais, elas podem ser chamadas de queratinócitos, né? Queratinócitos nesse caso, porque elas vão acabar acumulando grandes quantidades de queratina aqui nesse caso. Aquele lance, né? Enquanto está na camada basal, você não vai ter queratina, aí tem camada espinhosa, aí você começa lá, na camada granulosa, você começa a notar os grânulos de queratina, na camada lúcida, queratina madura, e na camada córnea, queratina pra caramba, ao ponto lá das células acabarem morrendo. Apesar de você só ter muita queratina lá na camada córnea, todas as células epiteliais elas podem estar sendo chamadas de queratinócitos aqui na epiderme. Então, células da epiderme, as de origem epitelial, todas elas podem ser chamadas de queratinócitos, mesmo aquelas da camada basal e espinhosa, onde você não vai ter tanta queratina assim. Você vai ter, moçada, as células que não são epiteliais. Ora, quando a gente fala em células não epiteliais em relação à epiderme, são células que têm origem em outros tecidos que não a própria epiderme e que acabam migrando para a epiderme. E aí a gente vai reconhecer aqui com vocês 3 célulazinhas dessas para poder discutir. Número 1, moçada, a gente vai ter lá uma célula chamada de célula de Langerhans. As células de Langerhans. Ô Landim, tem alguma coisa a ver com as ilhotas de Langerhans do pâncreas? Tem não, gente. É só o mesmo cara que descobriu. E aí deram o nome para as ilhotas de Langerhans do pâncreas, que é quem fabrica insulina e glucagon, e célula de Langerhans aqui, com papel de defesa. Na verdade, a célula de Langerhans é um tipo de leucócito. Quando ela está no sangue, o nome dela é leucócito. Quando essa célula sai do sangue e passa a ficar na epiderme, o nome dela agora é célula de Langerhans. Como eu disse, ela tem origem em outros tecidos, tem origem no sangue, migram para a epiderme, no sangue o nome é leucócito, na epiderme, célula de Langerhans. Você tem lá célulazinhas chamadas de células de Merkel. E as células de Merkel são células, moçada, que vão ter o papel sensorial, de sentir, tato, né? Elas estão relacionadas com o tecido nervoso e elas se instalam na pele para poder ajudar a trabalhar com o tato. E nós temos, moçadas, mais interessantes para mim, os melanócitos, né? Tanto é que aquele pessoal do eu só quero Enem, o resto do mundo se exploda, né? O pessoal lá, né, que não precisa de um nível de detalhe tão grande, não vai se preocupar em saber decorar do nome célula de Langerhans, célula de Merkel. De novo, quem vai fazer provas mais doidinhas se preocupa com isso. Mas melanócito, claro, todo mundo vai ter que conhecer. Quando a gente fala, moçada, lá em melanócitos, o objetivo do melanócito é produzir uma substância chamada de melanina. E, gente, a melanina, ela tem o objetivo de proteger contra a famosíssima radiação ultravioleta. Proteger contra os raios ultravioleta do Sol. O melanócito, gente, ele tem origem nas cristas neurais, né, que é uma estrutura lá embrionária relacionada com o tecido nervoso neural. Por isso que eu vou dizer que é uma célula que não é de origem epitelial. Ela vai produzir melanina, vai proteger lá contra a radiação ultravioleta. Algumas ideias sobre isso aqui, né? De onde é que vem a melanina? Eu vou comer proteína e vou digerir a proteína em aminoácidos. E aí você tem, gente, vários e vários tipos de aminoácidos. Um deles chama tirosina. Através da ação de várias enzimas, tirosinases, o nome delas, você vai acabar pegando a tirosina e transformando ela em melanina. Então, tá lá a melanina sendo fabricada desse jeito. 2 observações interessantes, né? Quem está desnutrido tem falhas de pigmentação. Se alguém lembra das aulas de proteína, de uma condição chamada de kwashiorkor. Que kwashiorkor é aquele tipo de desnutrição por falta de proteína. Ora, quem não come
proteína não vai ter tirosina, sem tirosina não vai ter melanina. E é por isso que a moçada que tem lá kwashiorkor, desnutrição proteica, um dos sintomas é despigmentação. Até comentei naquela ocasião da aula de proteína que pessoas desnutridas, elas podem ter manchas claras na pele, né? Por falta de proteína, por falta de tirosina, não consegue produzir melanina normalmente, né? Uma outra situação, se você geneticamente não tem uma das enzimas tirosinases, você vai ter uma condição chamada de albinismo, né? Então, na desnutrição, pouca proteína, pouca tirosina, pouca melanina, mas provavelmente ainda vai ter melanina. Mas, no albinismo, sem tirosinase, sem melanina, aí você não vai ter pigmentação, né? Albinismo, claro, uma condiçãozinha genética, né? Onde o amigo não vai produzir enzimas tirosinases aqui na brincadeira. Quando a gente fala, moçada, lá, em relação à melanina, era uma vez um melanócito. Tá aqui, gente, lá, o melanócito. Como o melanócito ele vai funcionar? O melanócito ele é uma célula bem ramificada. Sendo, moçada, que a história dele ser uma célula ramificada tem a razão de ser, faz todo sentido, né? Tá aqui, gente, o núcleo do melanócito, meu melanócito horrorosamente desenhado, mas está valendo. E para que servem essas ramificações? As ramificações do melanócito funcionam como se fossem agulhas. Essas agulhas furam as células vizinhas. Estou colocando aqui, moçada, um melanócito e estou colocando aqui um queratinócito, uma célula epitelial da epiderme. As células regulares. E aí você vai ter aqui, o núcleo. A gente lembra para vocês que a radiação ultravioleta, ela pode trazer uma série de problemas, né? O mais famoso deles, câncer de pele. E, gente, câncer tem a ver com mutações. E mutações são uma alteração no DNA. E o DNA fica no núcleo. Daí, as ramificações, elas vão injetar grânulos de melanina nas células vizinhas. Ou seja, a única célula que produz melanina é o melanócito. Mas todas as células da epiderme têm melanina, porque essas ramificações, elas vão agir como se fossem agulhas. Então eu vou fabricando melanina, 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 granulozinhos de melanina, como se fossem agulhas. Essa ramificação fura a célula vizinha e injeta os grânulos de melanina nas células vizinhas. No que eu injeto esses grânulos de melanina, eu vou ter uma barreira de melanina justamente ao redor do núcleo. Nesse caso, moçada, os grânulos de melanina se organizam, formam uma barreira exatamente ao redor do núcleo. Ô Landim, por que exatamente ao redor do núcleo nesse caso? Exatamente ao redor do núcleo, porque é no núcleo que tem o DNA. Então a ideia nesse caso exatamente é proteger o DNA que está lá no núcleo contra mutações que podem ser desencadeadas pelos raios ultravioleta. Mutações essas que, inclusive, podem culminar no câncer. Então, só quem fabrica melanina é o melanócito. Mas é o melanócito, através das ramificações como agulhas, injeta melanina nas células vizinhas, daí todos os queratinócitos, eles vão estar localizados, né, vão apresentar, na melanina, esses grânulos de melanina ao redor do núcleo, para proteger o DNA contra mutações proporcionadas pelos raios ultravioleta. Em que camada da epiderme os melanócitos estão localizados? Os melanócitos estão localizados principalmente na camada espinhosa. Então eles estão localizados principalmente na camada espinhosa lá da epiderme. Então eles vão pegar os queratinócitos e injetar melanina nos queratinócitos para que você tenha esse efeito, né? Exatamente ao redor do núcleo, para proteger o DNA contra mutações desencadeadas pelos raios ultravioleta. Gente, eu tenho aqui algumas observações importantíssimas sobre os melanócitos. Observação número 1. O número de melanócitos
ele é mais ou menos constante em todos os grupos étnicos, em todas as etnias. Em outras palavras, não me interessa a cor da sua pele. Se você é branco, preto, azul, cor-de-rosa, verde de bolinhas roxas, não me interessa. O número de melanócitos é mais ou menos igual em todo mundo. O que quer dizer que a diferença de cor da pele não está no número de melanócitos. Ela está na quantidade de melanina produzida. Então não está no número de melanócitos, mas na quantidade de melanina. Tudo bem, não deu para entender? Tentando explicar um bocadinho melhor. Entre uma pessoa branca e uma pessoa preta, o número de melanócitos é o mesmo. O número de melanócitos é mais ou menos igual em pessoas brancas e pretas. Então a diferença entre uma pessoa branca e uma pessoa preta não é o número de melanócitos, e sim a quantidade de melanina. A pessoa, moçada, de pele branca tem melanócitos preguiçosos, que não vão fabricar muita melanina, e a pessoa de pele preta vai ter melanócitos mais ativos, que vão produzir uma quantidade maior de melanina. Inclusive alguém questiona, alguém que tenha albinismo. Albinismo é um problema com os melanócitos ou com a melanina? Gente, o cara que é albino, ele vai ter a quantidade de melanócitos que todo mundo tem. O número de melanócitos é constante em todo mundo. O problema é que no amigo que é albino, devido ao problema genético que ele tem, os melanócitos dele, em quantidade normal, não vão ter a enzima tirosinase para fabricar melanina. Então, o número de melanócitos é igual em todo mundo, até num cara albino, até num cara albino. O albino tem o mesmo número de melanócitos que todo mundo tem. Apenas o melanócito de uma pessoa de pele preta fabrica muita melanina, o melanócito de uma pessoa de pele branca fabrica pouca melanina, e o melanócito de um amigo que tem albinismo não fabrica melanina nenhuma, mas o número de melanócitos é o mesmo. Outra observação mega top de importante que eu queria colocar para vocês é que novos melanócitos não podem ser produzidos na idade adulta. Ora, quando eu falo que novos melanócitos não podem ser produzidos no adulto, a gente, moçada, tem apenas uma exceção, né? Áreas cicatriciais. Realmente, em áreas de cicatrização, novos melanócitos podem ser produzidos. Mas, gente, em quantidades muito pequenininhas, tá? Nada muito significativo. De qualquer maneira, considerando que, de modo geral, novos melanócitos não podem ser fabricados no adulto, porque quando você vai para a praia, vai lá e pega aquele bronze, fica da cor do verão, você vai ter que a sua pele fica mais escura. Ora, o sol, ele escurece a pele do indivíduo porque aumenta a quantidade de melanina fabricada, mas não aumenta o número de melanócitos. Ou seja, nesse caso, moçada, antes e depois de você ir para a praia, antes e depois de você pegar aquele bronze, o número de melanócitos ele vai ser exatamente o mesmo. Entretanto, quando você vai lá e pega sol, a exposição ao sol escurece a pele, porque você vai produzir uma quantidade maior de melanina. Na verdade, é assim, né? Quando você pega sol, você produz mais melanina, e a melanina que você tem fica mais escura ainda. Então, na verdade, são duas coisas, né? Quando você pega sol, você vai ter lá que você produz mais melanina, e a melanina que você tem fica ainda mais escura. Entretanto, não aumenta o número de melanócitos, aqui nesse caso. Como eu estava falando, a situação onde o número de melanócitos pode aumentar em área de cicatrização. É por isso que quando você se machuca e está de repente lá, uma área determinada cicatrizando, se você pegar muito sol, esse sol pode estimular os melanócitos a se multiplicarem, a produzirem mais pigmento, e aquela área da cicatriz vai ficar mais escura para sempre. Né? Por isso quando você vai fazer tatuagem, né? Quando está lá cicatrizando a tatuagem, recomendação do tatuador, não pegue sol nessa área. Porque o que pode acontecer é que naquela área de cicatrização, você pegando sol, novos melanócitos são produzidos, esses novos melanócitos produzem mais melanina, e a área onde você está fazendo a tatuagem, que está cicatrizando, vai ficar mais escura para sempre. Né? Por isso que, inclusive, a gente às vezes fica com marca de cicatriz,
a cicatriz escurecida por causa disso, né? A princípio, novos melanócitos não podem ser fabricados no adulto, a não ser nessas áreas cicatriciais, né? Que pode acabar deixando aquela região mais escurecida. Essa história de que novos melanócitos não podem ser fabricados no adulto acaba sendo chata para pessoas que têm lá uma condição chamada vitiligo. Vitiligo, moçada, é uma condição autoimune. Opa, vou logo adiantando aqui um conceito. O que é uma doença autoimune? Ela é uma doença onde o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, ataca você mesmo. Normalmente, moçada, nós não entendemos por que isso acontece, mas fato é que no vitiligo autoimune, você tem lá a produção de anticorpos contra os seus próprios melanócitos. Ou seja, você ataca você mesmo. E no que você produz anticorpos contra os seus próprios melanócitos, gente, os melanócitos, eles então são destruídos. E ora, uma vez que os melanócitos, eles são destruídos, o resultado é que você não produz mais melanina naquela área. Uma vez que você tem a não produção de melanina naquela região, a consequência, moçada, vai ser a despigmentação dessa área. Notem, gente, que não é albinismo, né? Para começar, que o albinismo ele é genético. Né? O albinismo, o problema é que você, por uma falha genética, não tem a enzima que fabrica melanina. Aqui não, né? Aqui você tem a cor normal, mas, por motivos que eu não entendo muito bem, você resolve fabricar anticorpos contra você mesmo. O resultado, no que você ataca os seus próprios melanócitos, eles são destruídos. Você não vai produzir melanina e você despigmenta. E aí, a grande parte chata, essa despigmentação, ela é irreversível. Infelizmente, as áreas claras, onde você vai ter lá o vitiligo trabalhando, você não tem, moçada, como fazer voltar ao normal. Por quê? Porque não é possível produzir novos melanócitos no adulto. Então, essa despigmentação, ela é irreversível, porque não se pode produzir novos melanócitos no adulto. Já houve muito preconceito em relação lá ao vitiligo, né? Mas hoje em dia, as pessoas com vitiligo se aceitam cada vez melhor, né? É uma característica, moçada, lá da pessoa, né? Você tem lá hoje em dia, né, na mídia, modelos que têm vitiligo e lá ostentam a condição com orgulho, etc. Né? Antigamente o pessoal se ressabiava um pouco mais. Né? E assim, você tem lá que é irreversível, não dá para fabricar novos melanócitos, né? E a galera antigamente ia atrás de tratamentos para, por exemplo, mascarar o vitiligo, né? Você pega, por exemplo, lá o Michael Jackson, aquele cantor de música pop lá dos anos 80, ele era preto, né? E no final da vida dele ele estava branco. Claro que ele fez um tratamento para poder embranquecer a pele dele, né? Oficialmente a história é que ele tinha vitiligo, né? Ele tinha vitiligo e ele ficava extremamente incomodado com o fato dele ter partes pretas e partes brancas. E é como não dá para você escurecer a parte branca, porque a parte despigmentada, eu não tenho como fabricar melanócitos novos para poder chegar a escurecer, ele ia então clarear a parte escura. Tem várias substâncias químicas que podem fazer isso. Claro que ninguém tem que saber isso de cor, mas, por exemplo, tem uma famosa chamada hidroquinona, onde a hidroquinona ela vai destruir melanina. Uma vez que a gente coloca lá que a hidroquinona, ela vai lá promover a destruição da melanina, ela é usada, por exemplo, em tratamentos estéticos, né? Você tem uma mancha escura em você, você não gosta dessa mancha. Ah, você quer de repente desfazer essa mancha? Ah, tranquilinho. Você vai lá no dermatologista, o dermatologista vai lá e passa hidroquinona, destrói a melanina, essa mancha escura ela é desfeita. Então Michael Jackson ia lá na parte normal da pele dele, na parte com melanina, e fez tratamentos à base de hidroquinona para clarear, para ele ficar pelo menos não manchado, né? Para ele não ficar com partes escuras e parte clara, para ele ficar pelo menos todo claro, né? Tipo assim, se não dá para escurecer a parte clara, eu vou então clarear a parte escura para ficar todo eu claro, para não ficar manchado, né? Inclusive, pessoas que têm vitiligo, algum problema? Um problema, né? As áreas claras não têm mais melanina. Isso quer dizer, moçada, que nem acontece numa pessoa albina,
não tem proteção contra os raios ultravioleta. Isso quer dizer que tem um risco maior de queimadura, de câncer de pele, né? Daí, caprichar no protetor solar, daí, não pegar muito sol, daí, roupas longas, né? Manga comprida para se proteger do sol, né? O próprio comportamento lá do Michael Jackson, né? Sempre lá de luva, com chapéu para não pegar sol lá e tal, né? Faz sentido se você imagina que ele tem vitiligo, né? Inclusive, eu estava comentando que o vitiligo não tem tratamento, assim, né? Não tem cura definitiva. Não tem cura definitiva, porque as áreas despigmentadas, eu não tenho como escurecer elas, porque não dá para fabricar novos melanócitos. Entretanto, duas coisas. Se você descobre que tem vitiligo muito cedo, você tem vitiligo logo no comecinho, ela é uma doença autoimune, existem medicamentos que podem frear o sistema imunológico para o seu sistema imune parar de produzir anticorpos contra os melanócitos. Isso quer dizer que estaciona a doença. Então você vai lá, descobre cedinho que tem vitiligo. Descobri? Vou começar então a tomar medicação para frear o sistema imune para poder evitar que os meus melanócitos sejam destruídos. Então, não tem como voltar a dizer cura, mas tem controle. Número 2, né? Se você descobre que tem vitiligo bem cedo, aquela área clara pode ser, moçada, que nem todos os melanócitos tenham morrido ainda. Pode ser que ainda tenha algum melanócito sobrevivente. Se tiver algum melanócito sobrevivente, esse melanócito sobrevivente pode ser estimulado a produzir mais melanina para a cor da pele voltar ao normal, né? Então, pode ser que alguém conheça alguém que tem vitiligo, descobriu cedo, se tratou, né? Ainda tinha melanócitos vivos, estimulou o melanócito, né? Para poder produzir melanina e a cor da pele volta ao normal. Agora, quando eu digo que não tem cura definitiva, é que mais cedo ou mais tarde o sistema imunológico vai voltar a trabalhar contra os melanócitos e as áreas onde os melanócitos foram completamente destruídos, aí é irreversível. Aí nesse caso lá, não tem como voltar, porque não dá para fabricar novos melanócitos no adulto.